Render-se. Dar-se por vencido, sujeitar-se, prostrar-se, dedicar-se, entregar-se. Este é o dever das nossas consciências dentro do propósito de Deus. Render-se ao Espírito para que ele realize a obra de Deus nelas, mas se entregar de verdade, e não só no faz de contas como vejo. A entrega deve ser absoluta, verdadeira e irrestrita, no sentido amplo da palavra. A consciência deve estar consciente da importância e da necessidade da realização do propósito da vida nela. Deve estar certa de que está na segunda fase da vida e que lá à frente tem a fase espiritual e eterna. Ela deve sentir esta verdade viva dentro dela e, em hipótese alguma, deve contestar contra a verdade. Primeiro, ela deve se certificar desta verdade pelo raciocínio lógico e ter a certeza de que o Espírito de Deus será o corpo eterno dela, lá no plano do céu. Depois desta verdade absoluta dentro dela, ela deve render-se ao Espírito de corpo e alma. A obra de Deus é justamente desligar a consciência da carne que a produziu e ligá-la ao Espírito pela vida eterna dela. Mas o princípio para que isto ocorra deve ser a entrega absoluta, como o profeta Oséias disse: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele vai nos cortar da carne e nos ligar a Ele. Vai fazer a ferida, mas vai curá-la. No segundo dia nos dará a vida, e no terceiro dia ressuscitaremos e viveremos por Ele eternamente. Trata-se de uma verdade absoluta e já estamos dentro disso. E não é uma questão de a consciência querer ou não querer. A nós, consciências, cabe se certificar disso e se entregar ao Espírito de verdade, pois não temos outra opção de vida eterna fora do Espírito. Com a carne, toda a consciência sabe que não vai muito longe, e logo ali à frente, ela morre com a fuga do Espírito. A morte da carne trata-se de uma coisa certa e não tem como reverter esta situação. Mais uma vez eu digo, o princípio para que essa metamorfose existencial ocorra dentro da consciência é a entrega absoluta dela ao Espírito. A princípio, o princípio básico para nos entregar ao Espírito é a fé nele, isto é, a consciência deve acreditar, sem a menor sombra de dúvida, no Espírito. A vida é do Espírito, mas quando se cumprir a lei que diz: o pó volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus que o deu, a consciência vai enxergar isso nitidamente. Mas antes que este dia chegue, a consciência deve passar por uma metamorfose existencial dentro dela, para que ela não seja pega, ligada à carne, pois se isto ocorrer, ela cairá no vazio eterno sem volta com a morte da carne. Isto vai ocorrer independentemente de quem seja a pessoa, pois se trata de lei. Hoje temos que nos certificar do propósito da vida e realizá-lo antes do dia do juízo.